agradecer novamente todos vocês, né, pelo empenho. Teve aí, no caso, um bom feriado, né, Uhum. com exceção daqueles que foram para a praia estudar na praia, né, vocês podem ter estudado em casa mesmo, não tem problema nenhum, né, Ana? Com Mas certeza. acredito que deu para todos estudarem, lerem, né? Até porque vê que não houve nenhuma pergunta, nenhuma colocação no grupo, então é sinal que o, o tema está tão bom quanto os anteriores, quer dizer, todo mundo sabendo tudo, né? Agora chegou a Neuzinha, para os Ah, íntimos, que a bom. Neuzinha chegou aqui, vamos dar continuidade com a ajuda de Deus, dos nossos espíritos protetores, para nós estudarmos. Antes da gente começar a dividir vocês em grupo, queria perguntar o seguinte: é, do estudo que vocês fizeram, vocês encontraram alguma coisa, alguma dúvida, ou viram alguma coisa que associaram com alguma coisa que a gente já estudou, sim ou não? Sim, associar, sim, né? A gente já viu alguma coisa, sim, principalmente sobre o fluido cósmico universal, não é? Anteriormente, e aqui também é citado de um outro jeito, mas é citado, também está incluso, né? Também. Uhum, Talvez, sim, com o desenrolar já vai surgir alguma uma questão aqui, mas a, a gente já viu algo, né, também lá atrás. E também esse tema, na verdade, semana passada nós respondemos as questões. Foi muito bacana, eu achei bem bacana mesmo, porque tirou até algumas dúvidas, né? E aí, na verdade, eu tinha até feito alguma coisa. Claro que hoje, porque eu cheguei ontem e dei uma estudada hoje porque não tinha levado o óculos, eu não estava enxergando direito, né? Não deu nem para estudar lá, mas como eu já tinha feito, eu revi, hoje eu dei uma lida e eu achei que tem sim, que nós já vimos algo, né? Vamos voltar a um tema, mas com uma outra perspectiva, vamos dizer. uhum. Muito bem. Do estudo que vocês fizeram, vocês tiveram alguma dificuldade? Olha, eu especialmente, eu encontrei muitas informações, algumas iguais, né? Até procurei pela, pelo Google, tinha uma parte do Consolador que também tinha muito a ver com tudo que foi colocado. Então, assim, eu não sei exatamente se, resumindo tudo isso, todas batiam com algumas informações, se é o que é a pergunta, o do objetivo. Vamos nos colocar para saber se é isso mesmo. Uhum, Então, eu posso entendi. falar, né, do que eu senti aí. Ok. Fátima? Então, como eu sempre digo a vocês, lá na Gênesis eu me enrolo um pouco, né? Não tenho a percepção que eu tenho no Livro dos Espíritos, parece que é mais claro para mim, né? Mas eu achei lá um parágrafo na Gênesis, de um desses que estava na bibliografia, que me deixou animada, porque eu deduzo que eu não entendo, às vezes, muito bem, principalmente esse, né, sobre os elementos fluídicos, tal, aquela coisa toda. E aí eu vi lá um parágrafo que ele fala que, às vezes, essas dificuldades que a gente tem é porque nos falta a capacidade, ele até fala que somos ignorantes, né? Por não ter essa coisa da percepção dos nossos sentidos não nos permitem que a gente tenha essa percepção de como é realmente a coisa, né? Então, às vezes eu me sinto meio enrolada, eu falo, eu acho complicado, difícil de entender tal.
E esse parágrafo aqui, ele me aliviou, porque ele falou assim que isso é muito natural. As pessoas se sentem capazes assim, de entender e deu esse motivo, né? Essa justificativa, né? De que a gente é incapaz de entender tudo como funciona, porque nos falta essa coisa aí que só vamos ter, talvez, sei lá quando, né? Aí eu fiquei animada, sabe? Eu falei, então quer dizer que não sou só eu, né? Que me envolvo e não entendo muito bem, principalmente na Gênese, sobre, no caso aí, essa parte dos fluidos, dos. Eu não sei se vocês percebem, o tema é o mesmo, mas dá a impressão para mim que no Livro dos Espíritos é mais claro, Clara, assim, né? espírito, né? Sei lá, assim, direto, Hum, né? A sim. Gênese dá uma incrementada, assim, não é? Aborda de outra maneira, né? E aí é onde Hum. eu fico assim, nossa, eu não estou entendendo direito. Mas aí nesse parágrafo eu até falei, a hora que a gente tiver reunido em grupo, eu vou falar. Que eu fiz até copiei assim e me justifiquei, né? Para que não haja uma pressão sobre a pessoa. Brincadeira. Aqui, Albucacis, fala, perdão, Bárbara. Fátima, eu me sinto exatamente como você, tá? Você não está sozinha nessa, não. Mas só que nesse de hoje, que nós fazemos o mesmo da semana passada, o de hoje, né, que eu passei tudo, eu não entrei na internet. Falei, é desaforo entrar na internet. Entendeu? Eu Sim. falei, é desaforo. Para que que eu tenho os livros? Alguma É, lucidez eu vou ter que ter. Entendeu? Então, eu fiz tudo pelos livros. Aí sim. eu pegava um pedaço de uma resposta daqui, um pedaço de uma resposta dali, formava. Eu falei, seja o que Deus quiser, mas não vou entrar no tal de vulgo nenhum, não. E não É. entrei. E eu tenho essa Eu dificuldade também também, Fátima. normalmente vou pela bibliografia, vou pelos livros, né? Assim, que é onde a gente está buscando o conhecimento é neles, né? Mas não é fácil, não, né? Às vezes É. fica meio. Duas coisas que eu gostaria de falar, né? Vou começar pela Bá, que ela falou por último, né? É, ela concordando com a Fátima da dificuldade que a gente tem de compreensão, né? E que é, como a Fátima concluiu lá lendo, que é normal no estágio que a gente está, né? Algumas coisas nem os homens mais inteligentes conseguem saber, né? Nem a ciência ainda sabe, né? Então, quem somos nós para entender certas coisas, né? Ele fala na bibliografia que existem coisas que estão além da nossa capacidade de compreensão. Então, a gente não compreender é mal, é comum, né? E aí vem uma coisa. Quando a gente diz que o Espiritismo é o consolador prometido, Tá funcionando. às vezes a gente não consegue, acha que o Espiritismo vai vir, vai abraçar a gente, vai dar um tapinha nas costas, né? Mas ele é o consolador porque esse esclarecimento que a Fátima teve, que eu tive, que a Bá teve, ou seja, esse esclarecimento é o que consola. Fala bom, então não é todo, eu não sou diferente de ninguém. Tem muita gente igual eu. Não que a gente tenha que se conformar com isso. Mas também há uma outra coisa, que à medida que a gente vai estudando, isso que a gente tem muita dificuldade hoje, a gente vai ver que é fácil, que a gente vai conseguir compreender de forma melhor. Então, além de consolar, a gente vai é, entender. Então, o consolo do Espiritismo é o esclarecimento que ele nos traz. Então, vejam, se nós estivéssemos estudando só o livro dos Espíritos, a Fátima não ia ser consolada. Ela só se consolou porque estudou o mesmo assunto lá na Gênese.
Então, para a gente conhecer a doutrina espírita, a gente tem que estudar cada assunto, cada tema em todas as obras. E na continuidade que a gente vai dar ao estudo, a gente vai ver que muitas vezes a gente vai estar estudando um assunto e fala, nossa, isso aqui tem a ver com aquilo que a gente já estudou. E nesse estudo a gente vai voltar muitas vezes nos mesmos itens, no mesmo capítulos. Por quê? Porque a gente vai estar vendo por outro ângulo aquele mesmo assunto. Deu para perceber? Uhum. Deu. Deixa eu falar uma coisa. Ah, Eu sigo também a bibliografia, né? Eu já tinha feito, como falei, uns tópicos, tanto no Livro dos Espíritos, e concordo com a Fátima, que é mais fácil mesmo o Livro dos Espíritos, porque eu acho que é uma linguagem mais direta, né? A gente entende mais. Já no Gênesis é uma profundidade maior, ele acaba indo com outras palavras, outra linguagem, e por isso, às vezes, né, como você mesmo colocou, é diferente, né? E sim, eu também na Gênese, nos pontos aí eu coloquei da dificuldade em alguns tópicos de entendimento. E para a gente ainda, ele mesmo cita, né, que é meio complicado, porque a gente não consegue imaginar a extensão, por exemplo, quando ele fala de éter, né, de fluido, o quanto ele transforma, o quanto ele modifica, né? Em que intensidade a gente não consegue imaginar. Assim, tem uma leve imaginação. E aqui ele fala, na Gênesis, que mesmo para eles, não é tão fácil assim. E no Livro dos Espíritos ele já é mais direto, porque eu acho que é o primeiro momento, né? Também de estar em contato com a doutrina, e as questões também tinham que ser um pouquinho mais claras, acho que aí facilita mais a gente. Mas em todos os momentos eu sigo sempre a bibliografia. Eu procuro no Google, às vezes até mais do que o conservador, para ver se bate algumas coisas, e realmente algumas coisas batem, né? Com o que a gente está lendo, mas eu fiz alguns tópicos, né? Assim, o que eu achei mais importante de um e do outro, e tentei responder aí da melhor forma possível. Mas eu também coloquei, Fátima, a sua dúvida com a esse. Falar assim, nossa, não sou só eu que não estou entendendo aqui, porque ele mesmo fala que a linguagem para a gente é difícil, né? Ou, às vezes até a maneira como. Mas é porque é o livro da Gênese, que é o último que, segundo o pessoal, talvez seja o mais. Que é o começo de tudo. E no Livro dos Espíritos é o primeiro, então tinha que ser realmente mais claro, uma linguagem que o pessoal fosse mais objetiva para entender. Então, também eu quero esclarecer, não peguei assim coisas do Google aleatório, eu sigo direitinho a bibliografia, que eu acho muito boa, tá? é, Só para me colocar aí, tá quando a bom? gente pesquisa em outras obras ou na internet, às vezes nos ajuda a entender que não há problema. O problema, se é que seja um problema, é que nós estamos estudando uma determinada bibliografia. Então, se você Hum, entendeu, bom, legal, muito bacana. Você consultou em outros lugares e tal, entendeu. Mas o interessante é que você precisa, na hora da explicação, explicar e citar a fonte que nós estamos estudando. Porque se a gente estudar citar uma fonte que a gente não está estudando, aí perde a graça, porque os outros não estudaram também a uhum, mesma fonte, né? Ok? sim. Ok. Muito bem. Então, vamos fazer o seguinte, para a gente não ficar só no, no papinho, como diz o outro, né? Que aí depois o pessoal que não teve dúvida, não teve dificuldade, vai falar, pô, eu vim aqui para ouvir papo de chato, né? Ou então, né, Michel?
Não é Maria. Pois é, a Cíntia, tá bom, vamos lá. Todo mundo então, gente, vamos dividir em grupo. Aí vocês já sabem, vocês já estudaram, vão discutir, chegar no objetivo. Chegou no objetivo? Explicar o objetivo. Explicou o objetivo, todos entenderam, escolhe uma pessoa para falar pelo grupo. Ok? Tá combinado assim? Pode ser Ok, assim? Então, ok. então vamos tentar de Bem, novo, sem muitas delongas. É, dividir. Nós somos três, vou dividir em quatro salas, que aí dá mais ou menos três para cada uma. A Neide está chegando aí, vou esperar a Neide chegar, que aí ela vai junto. Ah, chegou. Então vamos lá, pessoal? Oh, meu Vamos. Deus. Então vamos lá. Cassis, eu saí da sala 2. Me bota de novo lá. Eu cliquei em alguma coisa que eu não devia. Tá bom, vamos ver aqui. Por favor. Nossa, eu vou te pôr numa outra sala para te mandar para a sala 2, tá bom? Tá. Eneide. Eneide, você ficou de fora? Pensei que Fiquei. você. É quase que não deu para eu entrar hoje. Eu tô com umas coisas aqui. Ah, E aí eu falei, não, mas eu vou. Eu falei com o Adriano, eu vou entrar. Se puder entrar atrasado, vou entrar atrasado. claro. Eu estudei a semana passada, não deu muito para estudar hoje. Era o tema da semana passada, né? 14, É, né? é. E hoje eu não tive muito tempo. Tô uns negócios para fazer. E o Ricardo vai fazer um procedimento amanhã. Aquele Ah, negócio que falam. Para ver se a veia está entupida, com as coisas. o Adriano? Não, o Ricardo. Aí Ah, a Biana chegou, aí eu atrasei um pouco. não, mas isso acontece, Neide. Eu Isso fiquei de fora. acontece. Aqui é o seguinte: o importante é chegar. E você chegou. Você Pois é, não atrasou nem 20 minutos. agora ninguém me quer? Não, eu vou te colocar numa sala boa aqui, tá bom? Tá. Te colocar na sala 4. Ah, tá. Com a Cíntia. Não, com, com o Michel. Pessoal, então, deu bastante tempo, deu até para bater o papinho, eu vi aí. Então, é muito bom, né? A bibliografia não foi tão extensa assim, né? E como a gente já tinha conversado antes, é uma continuação da reunião passada, então fica tudo mais fácil, né? Qual o grupo que quer começar? Eu acho que tinha que Bem, ser o da Silvia. O da pronto, Silvia? Ela tá doida, ela tá falando. É mesmo? Então, pode ser. Então, o da Silvia é a sala um. Vamos Eu lá. Ah, também ela quero. confidenciou mesmo que tava com Ô, vontade de falar. Cíntia, o que é Oi? isso, Cíntia? Como assim, Cíntia? bem, a gente só vai lançar, depois eles vão complementar também, né? Então, eu e a Fátima vamos falar, não sou só eu, não. Então, é assim, o que que a gente fez um resumo das coisas, já tínhamos feito, né, e colocamos, aí teve algumas discussões, não sei, mas ficou desse jeito, tá? Na nossa conclusão. Então, a questão é se definir a essência do espírito como princípio inteligente e demonstrar
sua inteligência em relação à matéria, analisando como a inteligência é um atributo separável da alma, né? Então, a gente colocou várias coisas e chegamos a alguns tópicos aqui. O espírito é o princípio inteligente do universo. Não é fácil analisar esse princípio, porque não é palpável, né, na nossa linguagem. A inteligência é um atributo do espírito e o espírito independe da matéria. Eles são distintos, mas a união do espírito com a matéria é necessária para intelectualizá-la, né, no caso a matéria. Aqui a gente falou assim, que o espírito, ele atua na matéria pelos fluidos espirituais, tá? A nossa amiga Fátima vai complementar aí. A gente colocou assim, que os elementos, a gente colocou não, estava lá no livro. Os elementos fluídicos do mundo espiritual escapam aos nossos instrumentos de análise e à percepção dos nossos sentidos, feitos para perceberem a matéria tangível e não a matéria etérea. Então, baseado nesse, a gente ficou com algumas questões, né? A gente se fez algumas perguntas, tal, que a gente tem certeza que os grupos vão saná-las, Ajudar a né? responder. Exato. Tá, então, antes de você fazer, vamos deixar os outros grupos e, se não forem respondidos ou não ficarem bem compreendidas, a gente volta para discutir com todos. É, foi essa, grupo um, sala um, né? Agora, então, a sala 2. Bar, Chacon, Maria e Cíntia. Vamos lá. Nessa mesma linha, né, do objetivo, conceituar o espírito, e diferenciar a matéria. A matéria é o laço que retém o espírito. Ela pode ser densa, como a que vemos na Terra, ou ser tão sutil que ainda não conhecemos ou vemos. Mas ela existe, né? O espírito é o princípio inteligente e é o que dá inteligência à matéria. Aí ele fala, tem o subobjetivo que pergunta sobre a independência do espírito e da matéria, né? Aí, a sua independência, a gente pode esclarecer através da pergunta número 26, que aí é onde a gente tem o conceito, né, de que a matéria, se ela está sem o espírito, ela vai continuar sendo a matéria, que ela faz parte aí do universo. E o espírito, ele atua na matéria através desse fluido perispiritual, né, no nosso corpo, por exemplo, o perispírito, que é o que as meninas disseram, mas, se ele está, a gente até discutiu isso, eu usou isso como exemplo, se ele está, é um espírito que já está mais evoluído, está no mundo mais evoluído, que a matéria é mais sutil, ou durante uma comunicação espiritual no nosso mundo aqui mesmo, ele atua através da força do pensamento, né? Porque toda a inteligência está no espírito e não na matéria. A matéria é apenas um veículo utilizada pelo espírito para poder viver as suas encarnações, e é o meio com que faz, né, o que nós temos todo o nosso planeta aqui. Resumindo, foi isso, a gente fez resumão, assim. Tá bom. Vamos agora para o grupo 3, que é a Maísa, a Márcia e a Marta. Nós trabalhamos basicamente da mesma forma que elas. Nós definimos Deus como a inteligência suprema. Aqui no item 28, a gente pegou bem a definição, quando ele fala: vemos acima de tudo uma inteligência que domina todas as outras, que as governa, que se distingue dela pelos atributos essenciais. A essa inteligência suprema é que chamamos de Deus. Com relação à matéria, a gente volta àquela definição anterior, que é o que tem extensão, é o que é capaz de nos impressionar,
os sentidos, o que é impenetrável. Isso na nossa visão. Porém, a gente cada vez mais está reforçando que existem as matérias intangíveis que a gente não consegue visualizar, que complementam todo o universo. Aí a gente vai trabalhar na ligação do espírito com a matéria, que seria feito através do fluido universal em uma de suas variações, que ajuda a transmitir a inteligência evoluindo em cada encarnação. Que mais? Quanto mais puro o espírito, mais a gente vai conseguir visualizar. Isso ainda falta muito para a gente hoje, porque eu acho que para complementar mesmo, para ressaltar, seria isso. Marta, Márcia queriam colocar mais alguma coisinha que baseado foi o que elas colocaram também. Tudo isso mesmo que a Cíntia colocou, que todos falaram aí anteriormente, é esse básico mesmo, o espírito independe da matéria, né? E para que ele funcione, né, para intelectualizar a matéria, precisa-se do espírito, que é ele que é a inteligência, né? E falar sobre essa trindade, né? Deus, espírito e a matéria, né? Matéria. E todos eles, tudo vai sempre ligar a Deus, que é o que comanda tudo, né? É mais isso mesmo. Uhum. Tá bom. Vamos agora ao grupo 4, que é a Neuzinha, a Iris, o Michel e a Neide. Hoje eles me colocaram para falar. Faz tempo que eu não falo, não, Cacisa. Só falei na Mas desde, primeira. desde a semana passada. Não, não, semana passada não falei, eu caí. Ah, é. Então nós falamos tudo que eles falaram e nós vimos aqui que o subobjetivo é o seguinte: definir a essência do espírito como princípio inteligente e demonstrar a sua independência em relação à matéria, analisando como a inteligência é um atributo inseparável da alma. Então, nós vimos de tudo que nós conversamos, e eu fiz aqui um resumão, vou fazer um resuminho agora. O espírito é a individualização do princípio inteligente. Então, esse princípio inteligente se individualiza e torna-se, né, espírito. O princípio inteligente é um estágio rudimentar, enquanto que o espírito é a alma já individualizada, dotada de autoconsciência, inteligência e livre-arbítrio. A individualização, o princípio inteligente se elabora, individualiza-se pouco a pouco e ensaia para a vida nos seres inferiores da criação, preparando-se para se tornar um espírito. Então, aqui está mostrando como que é essa individualização. O espírito independe da matéria. A matéria é apenas o instrumento de que o espírito se serve e sobre o qual exerce a sua ação. A inteligência não é um efeito da matéria, mas um atributo essencial e inseparável do espírito. A matéria por si só é inerte. Ela só se torna um ser inteligente quando unida ao princípio inteligente. O espírito intelectualiza a matéria, igual falou a Marta. A inteligência é um atributo do espírito essencial, permitindo-lhe ter consciência de si mesmo, vontade e capacidade de agir sobre a matéria. Foi isso que nós fizemos, baseado no subobjetivo, né? É, Acabou, porque acabei. Todo mundo errou. Erramos? Nós estamos Erramos. tudo certo, nós estamos tudo errado. Pela cara do Albucacis, e está Netinha, errado aí mesmo. boa Acho que noite. Boa noite.
Só um minutinho, gente. Tá, vamos ali, gente. Todo mundo sair. Vamos, vamos, vamos. Vamos Vamos, sair correndo. Ai, vamos ai. começar tudo de novo, estudar Está tudo de muito novo. sério, né? A Bocacia está Tá. muito séria, porque ou a gente acertou em alguma coisa ou erramos Ou a todo gente mundo. errou tudo. Ou erramos feio. Não, nesse início, vocês estão passando por um teste muito, muito rígido, porque esse início é um início bem difícil de nós compreendermos. E talvez eu tenha feito uma escolha inadequada, porque eu escolhi procurar evitar ao máximo que nós saíssemos desse início com conceitos equivocados em relação a espírito e matéria. Então, por isso que eu estou tentando ir devagar e indo e voltando, para a gente ir acostumando, inclusive com a metodologia do estudo. Então, vocês falaram e muitos falaram, utilizaram palavras, né, e até conceitos que não estavam exatamente na bibliografia. Então, quando usa o que não está na bibliografia, aí a gente já está fugindo, porque alguém não foi lá estudar. Aquilo que eu falei lá da pesquisa, você estudou, pesquisou, você pesquisou em livro tal, 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 mas quem não pesquisou naquele livro não vai poder opinar porque não estudou naquele livro, não estudou aquele capítulo, não estudou aquele item. Então, Allan Kardec, quando fala para a gente analisar as mensagens dos espíritos, ele fala assim: tudo aquilo que a gente não concordar, que a gente tiver dúvida, a gente risca. Fica só com aquilo que a nossa razão, o nosso bom senso concordar. Então, eu não vou falar daquilo que vocês falaram que estava fora da bibliografia, porque isso, no momento, vamos falar assim, não nos diz respeito. Mas vamos fazer uma pergunta que vocês já sabem responder. É, o que é o espírito? Ah, Vocês já sabem, eu sei que vocês sabem. princípio, Sim, o é um princípio princípio inteligente. inteligente. Isso. Inteligência suprema. Mas qual é o Princípio complemento? inteligente Está faltando uma palavrinha aí para completar do universo. essa definição de espírito. Causa primária de todas as coisas? Não, essa é Não, meu Deus, esse é Deus. Deus. Tá, Não, É o tá. princípio o princípio inteligente do inteligente universo. do Isso, universo. falou a Nadu Tá. em primeiro lugar. Se tivesse competindo nos São grupos obras de. agora, o É, grupo da agora. Nadu ia bater. Então preste Então, atenção. tá, O espírito. espírito é o princípio inteligente do universo. Então, como eu falei nas outras reuniões, não é desse espírito que somos nós que ele está falando. Então, esse espírito que ele está falando não tem nada a ver com perispírito, não tem nada a ver com reencarnação. Ele está falando do princípio inteligente do universo, que a gente já viu. Existem três princípios ou três elementos no universo. Deus, em primeiro Sim, lugar, acima de tudo, causa O, primária de es- todas as coisas. o O espírito, espírito. princípio inteligente do universo. E a matéria, matéria. princípio material do universo. Então, Chamada Trindade.
nós estamos falando do início de tudo. Antes de nós, espíritos, existirmos, esse espírito que a gente está estudando já existia. Existia desde sempre. Aí vocês vão perguntar assim: mas como é que você sabe disso? Vocês estão com o livro dos Espíritos aí? Aham. Então, muito bem. Então, abram aí na questão 23. Sim. Márcia abriu. Quem mais? Todo mundo abriu? Tá aí, Neide abriu. Márcia Helena abriu, beleza. Silvia? Espera um pouquinho que está aqui, espera só um minuto. Mas Sim, pode continuar que eu vejo. Tá. Então, agora eu não sei como que está o livro de vocês, mas no meu livro, tá dando para ler o que está escrito aí? Não é o que eu escrevi, não. Sim, Hein? Princípio 23. inteligente do universo. Dos elementos gerais do universo. geralmente gerais do universo. Aqui não está, só No, está O no meu está livro de só vocês, em. no livro de princípio vocês está inteligente do escrito universo. também? É Não, o o meu Meu mesmo só. tá. O capítulo, né? princípio inteligente do universo. Isso. O meu Então, também. É a se mesma tiver o edição. capítulo, às vezes na página anterior, vê na É, página anterior, está lá, dos É elementos o que gerais do universo. Viram o meu isso? é o meu. Capítulo isso. 2. Uhum. Aí Dos depois, elementos gerais do embaixo tem universo. dos elementos gerais do universo. Ah, Então, Aham. nós, nós podemos dizer que nós não somos um elemento geral do universo, mas esse espírito que ele está tratando é o elemento geral do universo. É desse espírito que nós viemos. Uhum. Tô A Neide falando falou assim, que não é a fácil, Neide, gente. É. a Neide foi além e falou assim, e aí o espírito se individualiza. então, Mas mas esse espírito que se individualiza é o princípio inteligente do universo. Nós é o que somos o está na minha resultado. questão. É o que Nós está na somos, minha questão. Não tem do princípio geral, o meu não tem. O qual? espírito é o princípio inteligente do universo, só. Isso. Mas se você for ver, em qual capítulo que você está? Do livro dos Espíritos. É. É no início, no primeiro, ali, ó, espírito, Não, não, mineral, No vegetal. capítulo não. 2. Você está no Capítulo capítulo 2 é o 2. capítulo 2. Capítulo Logo 2 embaixo vem É, elementos gerais do universo. dos elementos gerais do universo. mas esse é o título, mas eu estou falando da questão, a pergunta, Então, Não a sei. questão do o que é o espírito e a resposta. é o 23. Então, a Está em resposta. espírito e matéria. Isso, então, mas a minha resposta está assim, como eu te falei. O que é, olha lá, que é o espírito? Isso, Princípio inteligente do universo. isso. Então, mas nós estamos falando dos elementos gerais. Imagina Então, dos elementos gerais. isso. O que é o elemento? Elemento é aquilo que dá origem a outras coisas. E como é elemento geral, são aqueles elementos que dão origem a tudo que existe no universo. Quais são os elementos que dão origem a tudo que existe no universo? O Ah, princípio Fluido inteligente, cósmico universal, psicose o princípio universal. inteligente, o Gente, o princípio, princípio. o princípio material e é, Deus. e Deus, a Trindade. Então, tudo que tem inteligência, a inteligência é um atributo do espírito. A gente, a gente ainda vai ver isso. Ou já viu? A gente já viu.
na questão 24. Isso, A inteligência é um atributo essencial do espírito. exato. Então, no universo existe o elemento material, ou seja, que dá origem em tudo que é matéria, que a gente trata de fluido universal, fluido cósmico, de éter ou princípio material, dependendo de como a gente estiver analisando. Princípio material, aí depois do princípio é o que dá origem. Aí É o tem primeiro. o elemento material, que já é uma variação, vamos dizer assim, desse princípio. Tem o que eu falei mesmo? É, princípio espiritual, princípio Espiritual, material, sempre material, elemento material elemento e a material. matéria propriamente dita. A matéria que a gente fala, matéria propriamente dita, é essa matéria tangível que a gente pode medir, igual o ar, igual o gás, o oxigênio, a fumaça, né? O fluido Uhum. magnético, o magnetismo, tá bom? As ondas do som, as ondas do Wi-Fi, ok? É, Então, tudo isso é matéria. Tudo isso é matéria. Dá para medir. Isso no nosso mundo. Fora do nosso mundo, o que é que eu chamo nosso mundo? Nosso mundo é tudo aquilo que a gente vê. sim, é Ou que a gente não aquilo que a gente não vê, alcança, né? Da hein? nossa razão, né? Ou aquilo que a É, gente não vê, mas sabe que existe e a gente consegue, isso. ou os homens conseguem, de alguma forma, medir. Tá Uhum. ok? Então, isso, isso é matéria. E o que é espírito, entre aspas, a gente não consegue ver, a gente não consegue medir. E esse espírito que nós estamos estudando, ele dá origem a todos nós. Todos nós viemos dele. Mas nós não somos ele. Nós não viemos de Deus, mas Sim. nós somos Deus? Não. Não. Nós temos o corpo que é material, não temos? Mas nós já Sim, sabíamos que o nosso corpo é uma variação do fluido cósmico universal? sim. Então, ele é uma variação, mas ele não é o fluido cósmico universal. Então, no universo existe Deus que dá origem a tudo. Então, Deus deu origem ao universo, embora só ele saiba, né? Se Uhum. foi ele ou não que criou, mas normalmente é Deus que criou o universo. E nesse universo, que a gente pode chamar de espaço sideral, se quiserem, existe dois elementos, o princípio material e o princípio espiritual. O princípio espiritual. Aí a pergunta: o que é o espírito? O princípio inteligente do universo, do universo. Quer dizer, o princípio inteligente do universo está em todo o universo. O que é a matéria? A matéria é o laço que prende o espírito. Então, esse espírito, ou esse princípio inteligente, ele está envolvido pela matéria. Só que essa matéria que envolve o princípio inteligente é uma matéria tão sutil, é um elemento espiritual tão sutil, que é um elemento fluídico, que Uhum. a gente ainda não sabe o que ele é. É um fluido, é uma substância que a gente ainda não sabe exatamente o que ele é. Mas a gente sabe que existe uma influência sobre ele que gera
tudo aquilo que nós chamamos de matéria. Exato, foi na outra aula passada, foi exatamente o mesmo, nós tivemos que voltar para isso, né? Foi o mesmo, a mesma explicação, exatamente. Que, Difícil de entender, gente. que aí quando coloca, aquelas questõezinhas de matéria, espírito, a gente faz o quê? Exatamente isso que a gente faz. A gente Então, que eu estava falando para as meninas, a gente acaba só se vendo aqui como isso. matéria e Qual, achar que espírito é diferente, é complicado. isso. Ó, qual é o grande motivo da confusão? Primeiro, nos livros que eu consultei, esse livro que eu tenho aqui, eu estudei, é o livro da FEB. Então, ele está tratando aqui espírito com E maiúsculo. Hum, Isso aqui é um equívoco. Aí eu pesquisei outros livros. Pesquisei no livro da Ide, pesquisei no livro da DAC e pesquisei no livro, em dois livros da FEB, em três livros da FEB. Esse que eu estou consultando, mais dois livros da FEB, e pesquisei no livro da LAC e no livro da Ide. Nesses outros livros, esse espírito aqui está com E minúsculo. E espírito com E minúsculo está tratando do elemento universal. Então, no livro da FEB, e talvez em outros livros também, está de forma equivocada. Então, tudo que está aqui, dentro do capítulo 2, que se refere a espírito e a matéria, é tudo com letra minúscula. Por quê? Porque está tratando daquilo que dá origem a tudo que está no universo. Exceção feita a palavra Deus, que está com, com D maiúsculo. Ele é único, Mas né? a gente tem que lembrar que a gente também já sabe o que é Deus. Quem sabe o que é Deus? Quem causa lembra? primária de todas as Sim. coisas. Hein? O princípio inteligente é a causa primária de todas as coisas. Não, equivocou. A primeira parte está equivocada. O que é Deus, gente? Ah, não. Fa- fa- Espera aí. Abre o É, microfone, Vou Cíntia. Inteligência responder suprema, causa certo aqui, primária de né? todas as verdade de todas as coisas. Isso, coisas. preste atenção. Falei errado. É, Às vezes a gente fala que a gente não sabe o que é Deus. Mas quando a gente pega a primeira questão do livro dos Espíritos, o que é Deus? causa primária A de todas as inteligência Inteligência suprema, suprema. coisas. Inteligência causa suprema, primária de causa todas primária as de todas coisas. as coisas. Então, Falei errado. Deus, para os Espíritos, é a inteligência suprema. Uhum. Deus é a inteligência suprema. Nós somos seres inteligentes, mas Deus é a inteligência Supremo. suprema. E no universo, ele fala que nós não temos ainda o sentido para diferenciar o princípio inteligente da inteligência, ou seja, o espírito da inteligência. Então, nós Toda somos. a razão. Hein? Entendo da razão. Nós, quando nós já somos uma individualização do princípio inteligente, a Neide falou. Ou seja, do espírito, espírito com E minúsculo. Aham. Então ele pergunta depois: espírito é sinônimo de inteligência? Na questão 24. A inteligência
é um atributo essencial do espírito. Mas só que esse espírito que ele está falando aqui é com E minúsculo. Então, o espírito com E minúsculo, que é o princípio inteligente, ele traz acoplado em si a inteligência, que a gente só consegue imaginar, só consegue ver, vamos dizer assim, através da imaginação. Saber que existe o princípio inteligente e tem a inteligência. São duas coisas diferentes. Mais para frente, nós vamos estudar sobre a inteligência, que é Uhum. diferente de espírito. Certo. Grande sábio. É complicado mesmo, estou falando. Então, assim, eu sei que a gente fica nesse desânimo. Fala, poxa, não entendi nada. Estou entendendo nada. Nossa, não estou entendendo nada. Gente, eu com o livro errado, eu ouvia falar que espírito com E maiúsculo é assim, espírito com E minúsculo é assim. E agora, vendo, eu vejo que há um equívoco aqui no livro. Uhum, entendi. E porque nós estamos tratando dos elementos gerais do universo. Então a gente fala assim: os espíritos superiores ditaram para Allan Kardec. Allan Kardec estudou o espiritismo, estudou as manifestações e escreveu os livros. E a gente considera a doutrina espírita, vamos dizer assim, perfeita. Mas só que o que está aqui foram os homens que escreveram. Uhum, E quando você pega o original, no francês, você vê que Allan Kardec escreveu em letra minúscula. E quando era o outro espírito, ele escreveu com letra maiúscula. Por que eu sei disso? Porque eu estou estudando os elementos gerais do universo. Então, quando eu for estudar um assunto, eu tenho que ver aonde que aonde que ele está contido no livro. Então, eu estou vendo aqui que esse assunto que nós estamos estudando, esse tema que nós estamos estudando, está contido no capítulo 2 da primeira parte do Livro dos Espíritos, e trata uhum, dos elementos gerais do universo. E eu uhum, já aprendi que os elementos gerais do universo são aqueles dois elementos que dão origem a tudo que existe. Como nós estudamos matéria antes de estudar espírito, e nós estudamos matéria antes de estudar espírito, porque o próprio livro dos espíritos estuda matéria antes de estudar espírito. Fala, né, de matéria antes de falar de espírito. Então, nós estamos tratando de três elementos principais do universo: Deus, espírito e matéria. Aí nós vimos, Deus, aí nós vimos matéria. que matéria e espírito são princípios, ou seja, aquilo que dá origem a algo. Então começa como princípio, a partir que esse princípio sofre a influência de alguma coisa, ele vira elemento material ou elemento espiritual. Aí ele sofre outra influência. Aí ele vira, como nós, uhum, seres espirituais. uhum, E num pedaço da bibliografia que nós estamos estudando, fala o seguinte, que essa terminologia, esse jeito de falar, que são fluidos espirituais, que a gente pode falar, mas que a gente chama de fluidos espirituais, porque esses fluidos estão mais próximos
do espírito, de nós, como espíritos, como seres inteligentes, do que da matéria propriamente dita. Mas que não existe fluidos espirituais. Porque de Você está me falando. espiritual, somente a alma o é. Ou seja, somente nós, como espíritos ou almas, somente nós somos verdadeiramente espíritos. Exatamente. Exatamente. É isso que ele fala mesmo. Eu compartilho com vocês essa tristeza. É a Obrigada. Fátima. Compartilho, Eu ó, também. eu vou falar para vocês, eu fico emocionado. Derrotada aqui. É, Derrotado, sentir a derrota também. exatamente isso. E eu compartilho isso com vocês, e é como o pai que ensina uma coisa para a criança que ele sabe que ainda não está no ponto exato de aprender. Mas por que eu falo? Eu falo para que vocês guardem isso na cabeça, porque lá na frente nós vamos precisar desse ensino. Lá na frente, vocês vão ver que não tem como ser diferente disso que eu falei. Mas aí vocês já terão mais base para compreender isso. Porque senão, o que aconteceria? Quando chegasse lá na frente, sabe o que vocês iriam falar? Por que você não me falou isso antes? É, Não disse, não falou antes. Não é? Então, é um assunto, um entendimento que nós vamos guardar aqui na cabeça, vamos deixar de ladinho e vamos dar continuidade. E vamos dar continuidade. Que aos poucos nós vamos vendo, a partir dos assuntos que nós formos estudando, dos temas que nós formos estudando, nós vamos compreendendo devagarinho como que isso acontece, como que é de fato isso. Deu para entender? sim, Ou seja, deu para entender que não entender é normal, faz parte do processo de aprendizagem? sim. Se encaixa Sim, bem, eu só sei que negociei, né? É, só sei que não sei. Exatamente. A gente sabe e sabe que não sabe. É Ou isso. seja, ó, eu entendi o que você não falou, sabe nada. eu entendi o que você falou, mas eu sei que eu vou ter que estudar mais para entender. Uhum. Não é isso? O Michel levantou a mão. Vamos lá, Michel. Tá sem som. Tá sem som. Agora tá. Não, foi no chat que eu estava escrevendo, eu preciso ir, e aí a letra mudou para levantar a mão. Tá bom então, Tá Michel. bom? Já deu Tchau, a tchau, hora, pessoal. já? Faltam 3 minutos. Isso, tchau, tchau. Tchau, tchau, Michel. Vai com Deus, tá? Bom, Trabalhar, trabalhar. bom final de trabalho. Deu para entender, Fátima? Como você tinha algumas anotações aí, responderam aí as suas questões? Que pergunta é essa, Albucacis? Respondeu aquilo que a gente, né, o que os nossos 4 grupinhos aí vimos e entendemos, e aí vem você depois e põe tudo, enfim. Dá uma lavada, né? Eu tinha, Não é eu nada tinha disso. escrito, é, eu tinha escrito aqui antes, né, que eu ia pedir para você, eu escrevi bem assim, olha, eu acho que é ousadia. Explicar com palavras simples, diretas, como o fluido universal provoca a ação do espírito na matéria. Ah, tá. Mas é o contrário. Olha lá, gente. Tá Ah, vendo? não,
O que é o contrário? é o espírito que provoca a variação na matéria. Sim, mas a gente viu, o espírito provoca, mas através de quem? Através dele mesmo. É, bom, essa matéria que você está falando aí, e esse espírito que você está falando aí, são os elementos gerais. O espírito não é o princípio inteligente? É, Então, esse princípio inteligente é que atua sobre o fluido cósmico universal. Essa matéria aí é o, pode ser considerada o fluido cósmico universal. Por quê? O fluido cósmico universal é o mais sutil de todos. Então, é esse fluido cósmico universal, que a gente pode chamar de matéria elementar, que envolve o espírito. Então, é como se o universo fosse uma grande bola, tão enorme que a gente não consegue ver o fim, e no meio dessa bola tem o princípio inteligente envolvido pelo fluido universal. Aí o princípio inteligente atua nesse fluido universal. E ele atuando nesse fluido universal, ele faz modificação nesse fluido universal. E essa modificação vira o que nós chamamos de matéria. Sério. De todos os tipos, todos os gêneros. Aí eu estava ali, eu li até mais além disso, aí eu falei, aí que a cabeça deu um nó. Se eu fosse cozinheira, talvez eu conseguisse dar um exemplo, né? Quando você pega a Uhum, farinha, mistura com ovo, né? uhum, Mistura com é, leite. sim, Então, quem é que mistura a farinha, o ovo e o leite? sou eu, A cozinha. A nós, cozinheiro. nós somos a inteligência. É a Exato. Nós cozinheira. somos a inteligência. Então, É, nós somos o nós, espírito. Nós somos o espírito que estamos verdade. manipulando o fluido cósmico, sendo a farinha, o ovo e o leite, sem açúcar para quem é diabético. Quem que não é diabético pode pôr açúcar, né? Nós que Certo. estamos misturando. Então, é o espírito, que é um princípio inteligente, ou seja, que tem inteligência, e que ele que manipula a O matéria, fluido, né? os fluidos. Deu para entender, Isso, os Fátima? fluidos. Isso. sim. E ele manipula como? Ele não tem mão. É, Ele não tem mão. Eu não posso dizer que o princípio inteligente pensa, porque eu não sei. Ah, é isso, isso Mas que eu acaba aí. sei que ele tem inteligência. Tanto é que ele fala assim: o espírito é sinônimo de inteligência? Não. Sim. A inteligência é um atributo Uhum. essencial do espírito. Então, tem lá o princípio inteligente, que a gente está chamando de espírito, e esse espírito tem nele uma capacidade de ser inteligente. Então, nós podemos dizer que o pensamento ele vem da inteligência. Mas como? Ele fala aqui, como a gente não consegue distinguir um do outro, a inteligência do espírito, então para nós é como se fosse uma coisa só. Uhum, exato, que a gente Como entende se como o uma coisa espírito só. pensasse. Então, Uhum, comparando, tá? Eu não estou falando que é assim, prestem atenção. Estou falando que é uhum, assim. Eu estou fazendo uma comparação para a gente tentar entender. O princípio inteligente tem a inteligência. uhum. E ambos atuam como se fosse um Unidos. pensamento no fluido cósmico universal, provocando nele modificações. Uhum. E mais embaixo, é, eu não sei aonde que é,
Na 26 ele fala assim, ó, poder-se-á conceber espírito sem a matéria e a matéria sem espírito? Que é isso que a gente está tentando fazer, não é? Espírito sem Isso. matéria e matéria. Ele fala assim, pode-se, é fora de dúvida, pelo pensamento. Então, só pelo pensamento que a gente consegue fazer essa distinção. Então, é preferível a gente fazer uma distinção, vamos falar assim, no nosso plano, como eu dei aqui, dos elementos, né? O ovo, a farinha, o leite, Uhum. para a gente entender como isso funciona no todo. Mas é só uma comparação muito, muito rudimentar mesmo. Uhum. Entendeu? Deu para entender? Mas tem Sim. um outro lugar aqui também, o espírito, na 25. O espírito independe da matéria, ou é apenas uma propriedade da matéria, como as cores são da luz, o som o é do ar. Ele fala, são distintos um do outro, ou seja, a inteligência é uma coisa, espírito é outra. Mas a união do espírito e da matéria é necessária para intelectualizar a matéria. Uhum. Fatiminha, você tinha falado sobre isso, lembra? E aí eu também realmente Sim, entendi. Veja, Então, é, vejam, nós não estamos falando através do computador. isso, Sim, exatamente. O computador não é uma matéria. é O som, sólida. o som que vocês estão ouvindo não é uma matéria? É. Sim. É uma matéria. Mas quem está atuando sobre a matéria? Nosso espírito, A nosso... gente. Nós que Uhum. somos espíritos. Então eu falo, vocês ouvem. Mas está Uhum. funcionando o quê? Através da matéria, que é o computador. E mesmo Uhum. assim, se a gente for pensar, precisou de uma inteligência para construir o computador para a gente poder se comunicar. Conversar, né? Uhum. Entendeu, Fátima? uhum. Esse suspiro é um suspiro conhecido. Eu acho que é de como um acordo que a gente guarda, igual você falou, todas essas informações, e ali na frente a gente vai falar: ah, era isso, eu estou contando com isso. É, Assim, na sutileza da coisa, você, né? você vai falar assim, ah, agora eu entendi. Isso. É assim, no livro Gênesis de, do Velho Testamento, fala assim, como que Deus fez o universo? Ele disse, fiat lux, e fez-se a luz. Então, Uhum. o que vai É, acontecer, eu falo por eu li. experiência própria, que já aconteceu comigo, né? Dá um fiat lux. Eu já É, fazia palestra. Fazia palestra, fazia palestra, fazia palestra. De repente, eu fui fazer uma palestra. Hoje em dia, eu não me lembro mais qual que é, não. Mas se eu me esforçava, acabo lembrando. E aí, estudando o tema que eu já tinha estudado várias vezes, Deus, o Fiat Lux. Ah, é assim é que é. Aí pronto. Pronto, aí entendeu. E É. eu lembrei qual foi esse Fiat Lux para falar para vocês. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem o item um, o item 2, o item 3, aí tem um subtítulo, aí depois tem o item tal, tem outro subtítulo, não tem? Então, Allan Kardec começa assim, o quê, por quê, como, quando, onde, quem. isso. Se você for ver, é todo um desenvolvimento que ele faz num só capítulo. E às vezes em cada parágrafo ele faz isso. Uhum. Mas só depois que a gente vai amadurecendo que a gente vê. No meu caso, eu precisei da inspiração para ver, né? Mas aí vocês já ficam sabendo disso. Você vê que aqui, para a gente saber que esse espírito não era sobre nós que ele estava falando, a gente tem que ver no título.
os elementos gerais do universo. Então, presente bem. Tá bom, meus amigos, minhas amigas? Caso é que a gente não presta atenção nas palavras, não é? Quando Quem? fala matéria e espírito, então, até ao presente momento, se sempre lembra da alma, né? Da alma É, encarnada, do espírito desencarnado. Então, nós não prestamos atenção nas palavras, é isso. no contexto. E o contexto. Aí você hoje chega, fala sobre a letra minúscula do espírito, né? Que se refere ao universal, não ao nós. Então, nós, espíritos, aqui, somos com letra maiúscula, porque somos individuais, é isso. E no É, universo, não. No universo é com letra minúscula. isso. E que a gente vai ler, alguns realmente, né, anotamos. Eu notei que era minúsculo, mas para mim era o espírito, a alma, não o universo. Mas Isso. não É, prestamos atenção na palavra, No contexto. no contexto, Isso. exatamente, no Então, contexto. quando nós estamos tratando de elemento geral do universo, é com E minúsculo. Quando nós estamos tratando de individualidade, com maiúsculo. Aham, certo. uhum, Agora sim, porque isso. somos individuais, Ó, cada um é um universo em particular. se eu Exato, é. tivesse dado para vocês todas as questões Únicos. que eu tenho anotado referente a esse assunto, que nós vamos chegar lá na frente, aí vocês não vão estudar mais não, porque não vai Está dar. muito difícil. Não Aí vai é dar. PhD, Não vai dar. nós Mas, eu, estamos Quem está falando, começando, nós mas tem vamos que ser PhD. desistir. mas a É, vantagem é que a maioria do nosso grupo é mulher. Você vê aqui agora, eu estou como bendito fruto, né? Então, a Silvia falava isso, né? Chegou o bendito fruto, é o grupo todo, né? Então, é. é, então, mas a vantagem é que as mulheres são mais persistentes, né? São mais persistentes. Então, vamos continuar, vamos em frente, que aos poucos nós chegamos lá. Uhum. E o próximo tema é um tema muito gostoso também, praticamente tão difícil quanto este, mas está mais próximo de nós. Lembrando que nós vamos começar estudando. Vocês já ouviram falar do Big Bang? Big Big Bang? Bang. Sim. Big Bang, Big Bang. Big Bang. Isso. A teoria. Da primeira explosão, né? Que gerou o Sim. universo. Nós vamos estudar essa explosão e antes dessa explosão que eles falaram que gerou o universo, o nosso universo, nós vamos estudar o que gerou antes de gerar esse universo que nós estamos e vamos estudar o que aconteceu depois. Então, mais uma distinção. Universo com U maiúsculo, universo com U minúsculo. Com U maiúsculo é tudo que existe no espaço, universo com U maiúsculo. O universo com U maiúsculo é o espaço sideral, que não tem fim. Tem mundos, tem constelações e Com U constelações de minúsculo estrelas. é o universo que está dentro de um outro universo. Uhum. Por exemplo, nós Certo. estamos É, imagine aqui, ó. Imagine aqui a tela do celular ou a tela do computador. A tela do computador é um universo. uhum. Mas dentro da tela do computador tem vários universos que são vocês vendo aqui. Sim, sim. Uhum. É só essa analogia que a gente precisa fazer, Aham. Tá ok. tá certo? Então, eu vou passar a bibliografia para vocês. Agradeço muito vocês terem estudado
e vocês só tiveram dúvida e só ficaram tristes, decepcionadas, porque vocês estudaram. Porque se vocês não tivessem estudado, ah, tá, ah, tá, ah, tá. Vocês não tinham dúvida. Então, eu sei que vocês estudaram porque vocês tiveram dúvida, que vocês ficaram decepcionadas, que vocês ficaram tristes. É por isso que eu sei que vocês estudaram. Se vocês não Mas, estiverem. assim, uma dúvida, assim. Se você tivesse nos dado esse direcionamento antes, talvez o nosso estudo não tivesse sido mais, não digo proveitoso, porque foi muito proveitoso, mas a gente não teria aproveitado ou visualizado outras questões se esse detalhezinho tivesse sido Falado. que a gente teve esse Olha, a gente problema pode na fazer uma matéria experiência. também, né? A gente pode fazer uma experiência. E eu vou falar para você, eu fiz essa experiência com a matéria. A gente, na próxima reunião, a gente pode voltar ao assunto, porque agora vocês já estão sabendo até mais do que aqueles que não vieram hoje. Será que se a Ah, gente sim. voltar no assunto, a semana que vem, o mesmo assunto, com a mesma bibliografia, será que a gente vai conseguir ter entendido para explicar? O que você acha, Maria? Não sei, talvez. A visão vai ser diferente, né? Como ficou a visão da matéria depois que você. Não é? Cíntia, o que Não você acha? sei. Qual a sua opinião? Então, eu acho que o que confundiu a gente foi exatamente isso que a Maria disse, né? Porque a gente não se atentou que era É. um dos elementos básicos, vamos chamar assim. Mas eu ainda acho que a gente não está tão errado assim com o que a gente entendeu. Não, tá não. Só que é só de contextualizar que a gente está falando dos elementos gerais. Mas não que o espírito nós também não somos inteligentes, não temos a inteligência. É a mesma coisa, só que assim, é como se a gente tivesse. Vou usar um exemplo que é meio grotesco. Aqui o elemento geral é como se fosse no atacado. E aí, quando a gente está falando desse entendimento que a gente teve, é no varejo, que são de subdivididos. Perfeito, Entende? Eu acho que é perfeito. isso, não é? Que a gente está falando aqui como um geral mesmo do universo, de onde derivam as outras coisas, mas eu não tinha entendido assim, eu não tinha me atentado a isso. Mas não que não sejam também propriedades não seja propriedade do espírito a inteligência, e que ele também atue sobre a matéria através da sua inteligência e tudo mais. É uma consequência, porque tem isso no elemento geral, certo? Isso, então, exato. Mas a pergunta que eu fiz foi: Se a gente voltar no se a assunto, a gente gente consegue voltar semana explicar? que vem, será que a gente consegue debater com aqueles até que não vieram, né? Depende de você, como é que você vai botar as perguntas, porque da Não, semana não, passada. eu até posso pensar, pensar em fazer alguma pergunta para estimular o raciocínio. Mas eu acho válido, sabia? Porque eu acho que na semana passada a gente conseguiu compreender melhor por conta das questões. Não sei a opinião de todo mundo, mas Então Também vamos, achei. foi vamos onde a ver. gente Também conseguiu esclareceu esmiuçar bastante. muito. Não Tá. foi? Foi, Iris, também você gostei. acha que a gente deve voltar? Pode falar sim ou não. A Iris? Ah, Tá com o microfone aberto. aham. Pode falar. Espera aí. Tem que É, tirar a câmera é aí. isso, É. tirei a câmera. Fala aí, Iris, vamos ver se a gente consegue te entender. Pergunte de novo, para eu organizar aqui, Tá, por favor. a pergunta é o seguinte: acho que foi a Fátima e
e a Cíntia falaram, não, a Maria, né? Foi a Maria e a Cíntia falaram que se nós retornarmos é, a este mesmo assunto na semana que vem, de repente ficará melhor entendido o assunto. Aí eu pergunto para você: você concorda que a gente deve retornar a semana que vem para a gente ficar melhor entendido esse assunto? Ah, não, não. Vai dar um cansaço mental na gente. Eu acho que vai enrolar de novo. Porque quando eu estudo aqui na minha mesa, eu acho que eu entendi tudo. Aí eu vou, faço um resuminho. Nossa, se fosse uma aula para os meus alunos, eu acho que eu ia me sair super bem. Mas quando chega aqui no grupo, eu fico confusa. Depois você termina falando que não é bem aquilo. Então, eu acho que para a gente falar disso logo a próxima, não vai muito bem. Acho que a gente pode estudar isso aí que você falou que vai mandar a bibliografia, e naquele momento lá na frente, que você falou que a gente vai conseguir localizar essas coisas que nós estamos aprendendo, é naquele momento que a gente vai fechar o entendimento. Então, se para a próxima reunião eu fizesse umas perguntas sobre o assunto de hoje, como eu fiz lá na matéria lá, será que ficaria melhor? Também, outras perguntas, assim, tendo Isso. um outro ponto de partida, aí a gente testa se conseguiu entender, responder as perguntas, se entendeu mesmo o contexto, e se não, as dúvidas vão continuar aparecendo, e vai Ok. ser outra oportunidade, Ó, né? De você estar ajudando mais. tá. Vamos fazer o seguinte: ao invés de eu perguntar quem discorda da gente continuar o assunto, quem cala consente. Ninguém consegue abrir o microfone. Não, porque, na Para mim, não verdade, tem problema de fazer as a perguntas, semana que a vem é uma gente. continuidade do mesmo assunto. Uhum. É do mesmo assunto. Parece que foi uma covardia, e eu sei que parece que foi uma covardia eu não ter falado antes. Essas nuances aí. Mas se eu falasse antes, vocês não iriam raciocinar, vocês iam pegar o que eu fiz e pronto. É Todo mundo ia verdade. acertar, todo Pronto, não mundo ia ia dar certo. acertar, né? Mas sem ter raciocinado. E agora eu estou forçando, vamos dizer assim, a gente fazer esse raciocínio. Mas na próxima reunião, que é o mesmo tema espírito, nós vamos ser obrigados a raciocinar. Aí vocês vão raciocinar já com essa dica. Eu espero que todo mundo dê conta, tá ok? Viu, Bocassis, só para Ah, finalizar, olha, está sendo bem interessante, por quê? Porque nós, assim, não, como eu falei, nós não percebemos o sentido, as palavras, e isso faz com que a gente pense a partir de agora no texto em si e na bibliografia que foi proposto e as questões ali, né? O que está sendo escrito, porque às vezes a gente fala, eu não entendi, mas não pensa muito. Não nesse sentido do universo que você falou do espírito, não é isso. Isso também passou desapercebido, né? Nenhuma de nós pensou no universo com o espírito. Só foi pensar agora. E tudo que você falou tá ali, ó. Tava escrito ali, mas a gente não se apercebeu. Então, tá fazendo com que a gente pense, né? Porque a nossa cabeça é a mil, né? É aqui, é ali, você quer um monte de informação, e no fim das contas você tem que se concentrar onde? Na proposta, na palavra, né? Então, isso é legal. Pode mandar fazer as perguntas, que agora a gente vai ficar mais atenta,
né? Todos nós, atentos à pergunta em si e as palavras no contexto que está ali falando. Vamos pensar, acho que vai sair mais. E realmente, né, valeu, assim, não ter exatamente prestado atenção. A Freitas disse, devia ter dado uma dica, mas se não tivesse dado uma dica, não seria tão rentável como foi agora, a gente não ia perceber. E apareceu outras formas, outros, né? E eu acho que é bom, foi bom, né, ter acontecido isso. Ô, Maria, você me perdoa, então, de eu não ter dado dica antes? Veja bem, tá perdoado. Olha a Não, cara não da é isso. Fátima, olha a cara da Não, o que eu Fátima. quis dizer o que eu quis dizer que assim, não estou questionando o seu método, Não, não pode longe disso. questionar. Uhum. Mas assim que talvez a gente chegasse mais facilmente no que você queria que a gente entendesse, porque a gente estudou em uma direção, pensando nesse espírito, a gente até falou no nosso grupo de reencarnação, de evolução, entendeu? Então, em nenhum momento a gente, é o que você falou, a gente não se Pensar. atentou, culpa nossa, mas talvez, entendeu? Sim, Que nem da matéria, foi a mesma coisa. A gente não atentou que não era essa matéria, que era uma matéria, né, que entrava no fluido, tal, não sei o quê. Então, se a gente tivesse esse direcionamento, olha, gente, só se atente que é um elemento geral, não é esse espírito. A gente teria uma outra visão do que a gente estudou, eu acho. Mas tá. Eu não vou me defender, não, porque. não tem que se defender. Não tem, Mas, não, é mas só você me uma. perdoa, então, né? Tá perdoado. Tá bom. E Agora aí, vai dormir tranquilo. tá bom. Então, Neuzinha, semana que vem você está com a gente? Tá? Semana que vem está com a gente? Tá com a gente? Tá? Ah, Silvia, Bar, Tá ok, estamos aí. tá? Não vou. Maísa, vocês já perceberam como é que a Maísa fica quietinha ali? Mas a Maísa fica quietinha, mas sabe tudo, sabe tudo. É, Observando, observando. Tem é, muito, muito para aprender. tá bom, eu estou achando que está muito bom, nosso estudo está muito bom, e se Deus quiser, nós vamos continuar assim, estudando, eu cometendo menos falhas, né? Mas a gente vai chegar lá. Devagarinho nós vamos, né? Lembrando que temos que falar não do que a gente sabe, mas do que está no texto que nós estamos estudando. Nós temos que falar do texto que nós estamos estudando, o que a gente sabe do texto que a gente está estudando, não fora daquele texto. Entenderam? Sim. Sim, senhor. Isso talvez seja o mais difícil. Oh, Isso talvez seja o mais difícil, principalmente para a gente que já é espírita, que a gente quer falar de tudo, de reencarnação, de mundo, não sei o quê, de comunicação, né? Por exemplo, eu ia dar um exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês já ouviram falar de inspiração e intuição? Sim. sim. Não são a mesma coisa. Não. Então, eu vou fazer só uma analogia, uma comparação, para que vocês entendam a diferença e jogar no nosso caso aqui. Quando eu vou estudar, eu faço uma oração e peço para os espíritos, para o meu anjo de guarda, para o meu espírito protetor, me ajudar a ler e entender. E como muitas das coisas já vi várias vezes, eu peço para que eles me ajudem a ver aquilo que eu não vi antes, aquilo que passou despercebido, né? Então eu vou com o objetivo e vou fazendo assim. Então eu tenho intuição e tenho inspiração. Qual a diferença? A
Intuição, eu recebo o pensamento dos espíritos e trabalho eles, esses pensamentos, essa ideia. Eu recebo a ideia do espírito e trabalho a ideia com os meus conhecimentos. Isso é intuição. E inspiração. Eu estou trabalhando essa ideia, mas eu estou rodando, né? Rodando ali e tal, e de repente eu sou chamado a atenção para uma palavra, para uma frase. É isso. Então, quer dizer, aquilo que a inspiração é aquilo que estava, que eu sou esclarecido, porque eu não tinha condições de ver se eu não fosse inspirado. Agora, a intuição, eu já tenho condições de desenvolver a ideia. E muitas vezes eu tenho a ideia, desenvolvo a ideia, mas na hora que eu estou desenvolvendo a ideia, eu tenho outras inspirações. Então, quando eu estou coordenando o grupo aqui com vocês, eu já estudei, já tive as intuições e inspirações, mas quando eu estou aqui, as inspirações, as intuições continuam. É igual os nossos também. E vocês também são capazes disto. Vai estudar? Põe um copo de água ali do lado para tomar, para não sair, para levantar. Senta, faz uma oração, chama pelo anjo de guarda, pelos espíritos protetores e pedem ajuda. Peçam ajuda. E eles ajudam. Com certeza. Ok, gente? Passamos a beça. São 10h30. Ó, que Jesus nos ampare, continue nos amparando, que nós possamos continuar firmes no propósito de aprender a doutrina espírita, usando o dito popular, custe o que custar. Custe o meu passeio, custe a minha festa de aniversário, custe o meu filme, custe até o meu descanso, para que eu possa estudar, para engrandecer, para iluminar o meu espírito, para que eu possa ser uma pessoa melhor. Fiquem com Deus, muita paz, felicidades para todos vocês. Obrigada, Tchau, Bocaci. Gente, uma ótima Até noite. tchau. Deus abençoe a Tchau. todos. Tchau, pessoal.